O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Para marcar a data foi criado o Maio Laranja, com iniciativas que buscam conscientizar a população. A campanha tem o apoio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A reportagem é de Carolina Chaves. Vamos acompanhar os detalhes. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil está previsto em lei. A norma foi aprovada pelo Congresso no ano 2000 como homenagem a uma menina de 8 anos que foi raptada e violentada. O caso, que nunca foi solucionado, é um entre milhões. Segundo a Fundação Abrinq, todos os dias, mais de 50 crianças são vítimas de violência sexual no Brasil. O número pode ser ainda maior porque muitos casos não são notificados. A líder de programas da Fundação, Michele Antunes, afirma que a conscientização da sociedade é fundamental para combater esse tipo de crime. Seja as escolas, seja as organizações da sociedade civil, que também fazem esse tipo de atendimento com criança e adolescente, esse trabalho de levar essa informação para a criança e para o adolescente e para as famílias, também é uma ação, assim, eu acredito que é uma das principais ações. Uma outra lei aprovada pelo Congresso no ano passado criou a campanha Maio Laranja. A norma prevê uma série de ações para aumentar a conscientização da sociedade. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios apoia a iniciativa. Neste ano, o foco dos trabalhos é nos sinais que as crianças podem dar para pedir socorro. São vários. Um desenho, por exemplo, pode dizer tudo o que a criança está passando. Michele Antunes explica que a campanha disponibiliza material como fotos e imagens que ajudam a identificar situações que muitas vezes passam despercebidas, mas que podem ser um alerta. Desde 2018, a Fundação Abrinq tem a sua própria campanha, que é a campanha O Pode Ser Abuso. Então, é muito importante o adulto observar os sinais dessa criança na perspectiva de comportamento, na perspectiva de socialização com outras crianças, se identificar qualquer sinal que saia do padrão daquela criança, então isso já é um sinal de alerta, e aí nesses casos a nossa orientação é de fato o adulto fazer a denúncia, né? E agora vamos falar mais sobre a campanha Maio Laranja. Eu converso agora aqui no estúdio da TV Justiça, ao vivo, com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Dr. Luiz Mártios Júnior. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Boa tarde, Rafaela. Obrigado pelo convite. O TJDF aderiu à campanha, mas a gente conversava aqui nos bastidores que a adesão é muito maior com iniciativas, estratégias e medidas no dia a dia também, Qual é a importância da participação dessa iniciativa na data de hoje e de tantas outras? Perfeito. Nós acreditamos que o Poder Judiciário tem um papel muito importante, praticamente fundamental, em todo o sistema de proteção que é dado à criança e ao adolescente. E não poderia ser diferente quando a gente trata de um dos maiores dramas que se tem, que é a questão do abuso sexual, e da ameaça à criança como vulnerável no contexto familiar e também da sociedade. Então, o Poder Judiciário do Distrito Federal entende que mais do que simplesmente aderir a uma campanha, e isso deve ser um programa permanente, Isso deve ser uma política permanente da qual o Poder Judiciário seja o principal ator, coordenando os demais atores processuais, coordenando os demais agentes que trabalham desde a ponta, fazendo lá a recepção da criança que tem algum indicativo de abuso, até o momento em que se vai aplicar uma pena ao ofensor no final da persecução penal. O DF tem uma peculiaridade, Porque aqui não há subnotificação. Os índices realmente mostram a realidade, que às vezes o DF é apontado como índices alarmantes, mas isso é importante para traçar políticas públicas para a atuação do Poder Judiciário também, Sim, a nossa estrutura centralizada favorece isso, e a nossa justiça é muito bem equipada para atender esse tipo de caso, com uma estrutura psicossocial que dá o apoio para o depoimento sem dano, que trata a criança, que trata a pessoa vulnerável com uma condição muito melhor do que normalmente a gente vê, infelizmente, na média do Brasil. Então, isso também a campanha que a gente faz de trazer a público os canais por meio dos quais se deve denunciar, se deve chegar ao conhecimento da autoridade policial, do Conselho Tutelar, do Ministério Público, que é o começo lá de tudo, essa facilidade que nós temos para divulgar, esse interesse, esse investimento que o Tribunal de Justiça do DF faz, ele se reverte em resultados que muitas vezes descortinam para nós um panorama dramático.
porque nós temos acesso a dados, né? Nós temos acesso a situações que são dramáticas, que se a gente for investigar a causa, vão revolver muitas vezes feridas familiares, aspectos muito difíceis de serem tratados. São questões complexas, né? Vocês contam com uma equipe multidisciplinar também, com parcerias, quais os atores envolvidos para tentar quebrar esse ciclo, conscientizar a população? Nós procuramos, como Poder Judiciário do DF, né, nós procuramos catalisar e também coordenar, ser um agente coordenador e fomentador de novas políticas. Então, o Tribunal de Justiça recentemente firmou um termo de cooperação com o Hospital Pediátrico, que trata doenças raras e câncer infantil, porque se verificava determinadas situações em que a criança poderia, inclusive, ter alta, permanecer em tratamento em casa, mas não se podia fazer a liberação porque existiam indicativos de abuso sexual e de violência. E o que nós fizemos com esse termo de cooperação foi acabar com a burocracia, facilitar o canal de atendimento pela Vara da Infância e da Juventude. Então, hoje a Vara da Infância e da Juventude tem um canal direto com a direção e com a parte psicossocial do hospital. Então, havendo algum indicativo, já há uma atuação imediata do sistema de proteção, evitando que essa criança seja colocada numa família que vai, muitas vezes, piorar o quadro de saúde e ainda acrescentar um drama relacionado à questão da violência sexual. É uma medida também que pode salvar vidas, né? Garante a qualidade ali no dia a dia daquela criança, muito bacana. Agora, eu falei há pouco sobre conscientização da população também. A própria Constituição Federal diz que é dever de todos, né? Do Poder Judiciário, Ministério Público, operadores do direito, sociedade, famílias também. Qual é a importância desse dia de hoje, de campanhas como essa, Maio Laranja, na conscientização? É muito importante, porque a gente não sabe que tem direitos até que a gente comece a conhecê-los. Então, a importância que se dá à comunicação social, nesse caso, o tribunal fortalece as campanhas nas suas mídias sociais, né, faz, inclusive, o próprio esclarecimento dos magistrados que cuidam com essa temática. Então, essa é uma preocupação que nós temos para que cada vez mais pessoas sejam conscientizadas de que determinadas situações são indicativas de abuso. Porque o que se sabe hoje em dia é que muita coisa não é classificada como abuso, mas já seria, teoricamente, ou já seria na prática, melhor dizendo, um abuso que deveria ser investigado e coibido até para que não evolua para uma situação ainda pior. A gente tem, inclusive, situações hoje com o avanço, né, de toda a questão da internet, situações de abuso absolutamente inimagináveis há 5, 10 anos atrás e que hoje são praticadas, inclusive, pela rede mundial de computadores. Isso faz com que a gente tenha que se aperfeiçoar, que a gente tenha que abrir a cabeça e tenha que estudar novas formas de proteção, porque as novas formas de agressão surgem todos os dias. Bom, você falou também de denúncias, né? Quais são os canais para quem nos acompanha agora, a quem procurar, alguém que sabe ou desconfia de alguma coisa na sua comunidade, na sua vizinhança? O que a gente costuma indicar é que, normalmente, o primeiro local a ser procurado é o Conselho Tutelar ou o Ministério Público, que vai dar as orientações necessárias para o tratamento daquele caso. Por que a gente fala isso? Porque, muitas vezes, a situação ela revitimiza aquele que já foi vítima de abuso. Então, é necessário que se tenha um profissional habilitado até para reconhecer se realmente se trata de uma situação indicativa e aí partir para uma investigação, ou se o caso é de tratamento psicossocial, de abordagem diferente daquela da persecução penal. Então, nós temos os telefones, né, de disque e denúncia, nós temos os conselhos tutelares que todas as comunidades têm, hoje em dia no Brasil instalado, o Ministério Público, a Vara da Infância e da Juventude aqui no Distrito Federal, ela tem esse canal permanente de recebimento de denúncias de situações de maus tratos ou eventualmente de abusos, e tem uma rede de proteção que é desencadeada a partir desse momento em que é feita a denúncia. Ok, doutor Mártios, muito obrigada pela sua participação aqui conosco pessoalmente nos estúdios da TV Justiça. Boa tarde, viu? Parabéns pelas iniciativas, pela adesão à campanha e pelo trabalho de vocês lá no TJDF, viu? Sou eu quem agradece a oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada.